Bem-vindos ao Globo News Painel. Vocês se lembram, na semana que vem, dia 15 de setembro, é uma data importantíssima do ponto de vista da história mundial brasileira. É o dia em que um banco nos Estados Unidos quebrou, o Lehman Brothers, e vale como o dia do auge da crise, alguns dizem, outros dizem é quando as pessoas perceberam que a crise era realmente grave, e outras dizem é uma crise que já acabou ou não. Um ano da queda do Lehman Brothers, um ano de uma decisão importante do governo americano, um ano de um acontecimento que muitos economistas consideram inédito, pelo menos nos últimos 70, 80 anos. É o nosso tema nesta edição do Globo News Painel, aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. Temos 3 participantes. Eu vou iniciar a apresentação dos nossos convidados pelo economista Delfim Neto. Foi ministro da Fazenda, da Agricultura, do Planejamento, atualmente leciona, é professor na Universidade de São Paulo. Está conosco o Roberto Gianetti da Fonseca, diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp. E estamos também com Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de Política Monetária do Banco Central. Atualmente ele é sócio-diretor da Mauá Investimentos. Delfim, é considerado acontecimento histórico deixar o Lehman Brothers quebrar. Um ano depois, quando a gente vê FMI, Banco Mundial, G20, nosso Banco Central dizendo que a crise está chegando ao final, acabou, que lições esse ano trouxe? William, primeiro, muito obrigado pelo convite. A grande alegria de estar com esses 2 companheiros extremamente competentes. Eu vou lhe dizer, um economista velho como eu, com seus 81 anos nas costas, é uma das semanas mais tristes. É uma das comemorações mais negras para a teoria econômica e para a prática econômica. Quando você olha o que aconteceu, tratou-se da maior barberagem, seguramente, feita por um banco central, como o Fed, no século XXI. Talvez não consiga fazer nada pior. E a reação dos economistas foi ainda pior. Ainda agora, uma semana, o Nobel, como é o Robert Lucas, publica um artigo dizendo que está tudo bem, que não houve nada, a teoria econômica continua inteira. Quer dizer, na verdade, foi uma demonstração clara que nem os bancos centrais sabiam o que estavam fazendo, nem eles acabaram resolvendo coisa nenhuma. Houve, sim, um excesso de liquidez que vai acabar sendo recolhido. Os governos fingiram políticas anticíclicas que a gente não tem muita segurança sobre o que produziram, mas a economia, o sistema, mostrou que é muito mais flexível do que parecia. Aquilo que parecia que ia ser uma tragédia monumental. E parecia. Não, tinha toda a cara de que ia ser uma tragédia monumental. Acabou se transformando numa crise grave, provavelmente superior às últimas 8 ou 9 crises que o capitalismo atravessou, mas que não tem nada comparável, digamos, com os anos 30. Eu acho que nós estamos, sim, num processo de recuperação e no qual o mundo vai sair diferente. Tem um ponto que o professor Delfim acabou de levantar que eu quero ver se eu entendi corretamente, Roberto, senão o Delfim me corrige imediatamente. Eu entendi você dizendo que no sistema, no fundo, soube se adaptar a uma situação de crise, independentemente do que governadores de bancos centrais, eu estou usando a tradução direta do inglês, do que responsáveis por bancos centrais ou responsáveis por políticas econômicas nos diversos países fizeram isso. É isso mesmo. O que você acha? Eu acho que o Delfim tem razão nesse ponto, sim. Acho que ocorreram medidas anticíclicas, e especialmente de natureza fiscal e monetária. De resultados que o Delfim diz que não se sabe nem quais são. Não se consegue medir. E que não tem exatamente uma mensuração correta. Aliás, se você me permite. Não, por favor. Até hoje, 80 anos depois da crise de 29, os economistas não conseguem saber se a política anticíclica foi efetiva. É porque nada muda mais que o passado, né, Roberto? Agora, o que eu acho, William, que essa data traz também como referência, que vai ficar nos livros de história da economia mundial, é o fim de um ciclo de crescimento muito acelerado. Eu acho que de 2003 a 2008 o mundo cresceu
a taxas talvez inéditas desde do Bretton Woods, né? Acho que foi um período de crescimento muito forte, mas não era sustentável. Especialmente porque já se falava, quer dizer, não é que era uma coisa assim obscura, que ninguém observava. Muitos economistas e empresários e políticos diziam da insustentabilidade dos déficits gêmeos americanos. O déficit fiscal de um lado e o déficit comercial do outro. A nação americana, que representa cerca de 25%, 30% talvez do PIB mundial, apresentando um nível de consumo exagerado e com crédito barato, facilitado, que proporcionou exatamente o nível de endividamento da população e do governo a taxas crescentes a nível muito elevado. E, de repente, isso tudo desmoronou exatamente quando o Lehman Brothers não conseguiu fazer o seu financiamento interbancário. É bom lembrar que quem puxou o tapete do Lehman Brothers foram exatamente outros bancos, que não fizeram o refinanciamento da sua linha de crédito. E o Banco Central americano, o Fed, não o socorreu, ao contrário, deixou a no famoso fim de semana no qual eles ficaram se telefonando para ver se conseguiam. E aí o que ocorreu foi aquele susto sistêmico, então ninguém mais confiava em ninguém. O crédito congelou, lembramos bem, porque isso é uma coisa a ser recuperada na memória, durante 30, 45 dias, acho que até fim de outubro, os bancos pararam literalmente de emprestar um para os outros. E isso tira a circulação da moeda, os níveis de oferta de crédito desabaram. E eu me lembro, na parte que eu trabalho, comércio exterior, você não tinha mais carta de crédito, não tinha mais pagamentos antecipados, ou ACC, né, que é o contrato de câmbio antecipado. Isso deixou as empresas apavoradas. O mundo real ficou numa situação de pânico. Luiz Fernando, tem duas ideias centrais aqui, elas são bem abrangentes. Uma, eu não sei se o Delfim, você mesmo começou dizendo, um velho economista, 81 anos de idade, será que no alto da sua sabedoria e da sua experiência as pessoas começam a achar que não adianta mexer mesmo na economia porque ela anda sozinha? Não, ao contrário. O que eu acho é o seguinte, o que nós dissemos até agora? Que, na verdade, foi a ação dos bancos centrais que permitiu uma enorme expansão de liquidez, que financiou uma enorme expansão do mundo. Não, na verdade, o que você disse foi a ignorância dos bancos centrais. Não, mas eu só vou terminar lá. É que, porque eles deviam ter prevenido. Se eles soubessem, eles teriam prevenido o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Você teve novos desenvolvimentos, inovações financeiras, que os bancos centrais até hoje não entenderam. Expandiu-se o crédito. O Roberto está certo quando diz houve uma expansão do mundo fantástica. Basta ver o seguinte, William. Durante os 8 anos que precederam 2003, as exportações brasileiras cresciam 4% ao ano. Isso. De 2003 em diante, passaram a crescer 22% ao ano. Isso é que deu para o Brasil a situação tranquila que nós temos. O colchão de reserva. Eu estou sendo extraordinariamente indelicado com o Luiz Fernando, que até agora não pôde dizer uma palavra no programa. Imagina, Fernando, mas só ouvir aqui brilhantes economistas é sempre um privilégio. Não, eu queria dar uma ótica um pouquinho diferente para essa questão. Eu concordo muito com o ministro Delfim quando ele diz, olha, os bancos centrais deixaram que a farra acontecesse. É verdade. Na verdade, existia uma noção muito clara, quase que uma teologia, de que o mercado se autorregula. Isso não é bem verdade. Se você tem os incentivos alinhados para o lado errado, o mercado vai para o lado errado, as pessoas vão para o lado errado. E não existia nenhum incentivo a que os bancos se auto-impusessem limites de risco, limites de alavancagem, esse tipo de coisa. Todo mundo recebe gratificação pelos lucros de curtíssimo prazo e depois fica para um outro ver o que acontece. Então, o que aconteceu foi, de uma maneira sistêmica, esse tipo de processo e existia uma noção que o próprio Greenspan disse que estava errado naquela noção que ele tinha de que o mercado se autorregulava. Quando ele fez o meia-culpa. Exatamente. Talvez seja o meia-culpa da década. Exatamente.